Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então tá bom, graças a Deus, né? Nós vamos abaixar as nossas cabecinhas, crianças, e vamos orar ao Papai do Céu e depois nós vamos começar a nossa aula, amém? Vamos então orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, né? Então, crianças, como nós temos estudado sobre as nossas lições, que fala sobre encontrando com Deus, né? Encontrando com Deus. Então, cada um dos servos de Deus lá no passado teve um encontro com Deus. A lição do domingo passado foi sobre Isaías, né? Que ele teve um encontro com Deus. E esse domingo, hoje nós vamos ter então, falar sobre Jonas, quando ele teve um encontro com Deus. Jonas está registrado lá no livro de Jonas, no capítulo 1, né, que vai até o capítulo 4 de Jonas. Então, crianças, nós vamos falar sobre ele, sobre o grande peixe, né? Sobre a fuga de Jonas, quando ele teve lá um encontro com Deus. Jonas, então, era um morador do norte de Israel. E ele teve um encontro com Deus, quando Deus falou para ele: Jonas, você vai até uma terra, até uma cidade chamada Nínive. E Jonas, ele imediatamente obedeceu a Deus e falou assim: eu vou para lá onde Deus mandou. Só que não, Jonas, em vez de obedecer a Deus e ir para Nínive, não, ele obedeceu, ele foi, mas só que ele foi para uma outra cidade chamada Jope. E essa cidade chamada Jope tinha um barcão, né? Um navio com muitos tripulantes. E ele, chegando a essa cidade chamada Jope, ele pegou e comprou uma passagem para ir para Tarsis, para uma outra cidade. Quer dizer, então, que Jonas, ele estava obedecendo sim, ele saiu. Mas só que, na verdade, ele estava desobedecendo a Deus. Na verdade, ele não obedeceu a Deus, não fez o que Deus mandou. Ele saiu da cidade dele, onde ele estava, e foi para uma outra cidade chamada Jope, aonde ele pegou um navio cheio de tripulantes, né? Cheio de homens trabalhando lá naquele navio. Aí ele pegou esse navio e desceu e foi para uma outra cidade chamada Tarsis. Sabe por quê, crianças? Porque Jonas ficou com medo, não quis fazer a vontade de Deus. E sabe por que também ele ficou com medo de ir? Mas ele também não queria que aquele povo de Nínive ouvisse a palavra de Deus, uma palavra de salvação. Por quê? Ele não queria que aquele povo tivesse salvação. Sabe por quê? Porque aquele povo de Nínive havia judiado já muito do povo dele, que é o povo de Israel. Então o povo já vivia de tanto sofrimento, né? Então Jonas ficou com tanta raiva, né, daquele povo de Nínive, que ele falou assim: eu não vou para lá não. Os ninivitas, eles não merecem salvação. Então, crianças, eu quero dizer para vocês que todos são convidados a ouvir a palavra de Deus, seja o povo que for, seja os índios, seja lá na África, seja lá na Malásia, não? Em toda parte, em qualquer parte do mundo, todo o povo tem que ouvir a palavra de Deus. E Jonas, então, não queria descer para Nínive para pregar a palavra. E ele entrou no navio, e lá, esse navio, crianças,
esse navio estava cheio de tripulantes, né? E esse navio, então, ele entrou no navio e foi para uma cidade chamada Tarsis. E lá, Deus, então, vendo a desobediência de Jonas, ele pegou e mandou uma grande tempestade no mar. Ele mandou uma grande tempestade. E a tempestade vai, né? E começou, e o barquinho ali, ó, o barco não, o navio ali começou a balançar, com a tempestade lá no meio do mar, a balançar, e de repente, então, sabe o que acontece? Um daqueles tripulantes, olha, os tripulantes então começaram a falar: como é que pode ter vindo isso para nós? Nós vamos morrer todos nessa tempestade. Como é que pode isso? Da onde quem é o culpado de tudo isso? Aí não encontraram o culpado, mas de repente um daqueles homens tinha visto então ali um jovem entrando no navio, um jovem que veio dali da cidade que eles pegaram lá em Jope, que entrou lá em Jope, e ele viu então um homem entrando, né, no navio, e falou assim: eu sei que tem um homem que lá em Jope, ele entrou no navio, mas ele está deitado lá no fundo, lá no casco do navio, lá no fundão. Eu acho que ele está dormindo. Vamos lá chamá-lo para saber para falar para ele, pedir ao Deus que ele serve, que é para poder fazer parar essa tempestade. E aí desceram os homens lá pro casco do navio, né? Desceram eles lá para baixo. E lá eles encontraram quem? Jonas. Lá eles encontraram Jonas. E Jonas falou assim, Jonas reconheceu o que ele tinha feito, que ele tinha o que? Pecado diante de Deus. E Jonas falou assim, então, criança, ele falou assim, faz o seguinte, eu sei o porquê eu tenho desobedecido a Deus, o meu Deus, a quem eu sirvo. Porque os homens falaram para ele assim: olha, Jonas, ora ao seu Deus e fala para ele, né, fazer parar essa tempestade. E ele falou assim: olha, eu desobedeci a Deus, e sabe o que eu quero que você faça? Para eu salvar, né, Jonas, assim, imaginou, para eu salvar todo esse povo aqui que está dentro desse navio, então me jogue, me lance no mar, me lance lá no mar. E aí esses homens, um olharam para o outro, um olhou para o outro, né? Como assim jogar esse homem? Nós não estamos aqui para matar ninguém. Como assim jogar ele no mar? E aí Jonas falou assim: não, pode jogar eu no mar, pode jogar. E aí aqueles homens jogaram então Jonas no mar. E Jonas caiu. Jonas então caiu no mar, jogaram ele lá no mar. E ele afundou no mar. De repente, criança, sabe o que acontece? De repente, Deus então, né, deixou ele cair lá no mar. E tava uma tempestade, aquela tempestade terrível, né? E de repente, então, Deus chamou lá um peixão, um peixe que estava lá no fundo do mar. E esse peixão, então, Deus falou pro peixe assim: olha, peixe, vai lá e pega Jonas, engole Jonas e manda Jonas ir lá e leva Jonas. Na onde eu te mandar, você joga Jonas lá na onde eu te mandar. E aí então um grande peixe apareceu, ao tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe. E aí apareceu um peixão e aí engoliu Jonas, né? Engoliu Jonas, eita, engoliu. E Jonas então ficou lá dentro da barriga do peixe, né? Ficou dentro da barriga do peixe e Jonas ficou assim na escuridão. E lá ele meditou e ele falou: olha, eu pequei contra o Senhor meu Deus. E ele ficou lá 3 dias e 3 noites
no ventre da barriga do peixão. E o peixe, ele fazia assim lá no mar. Ele andava, ele nadava, nadava, nadava. E o peixe, então, ele havia obedecido a Deus. Porque o peixe engoliu o Jonas. Quando Deus mandou ele engolir, ele foi lá rapidamente e engoliu o Jonas. Mas, crianças, o que acontece? Ele orou a Deus. Jonas então ajoelhou e orou a Deus e falou: Deus, Senhor, se o Senhor me salvar, né? Me salvar com vida, me tirar desse lugar, eu vou lá fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu vou até Nínive. E aí, de repente, então, Deus falou assim: peixe, solta Jonas lá na praia de Nínive. Solta Jonas lá na praia. E aí, Jonas foi até Nínive. Você já imaginou? Ele não queria ir, né? Mas ele acabou indo, porque o peixe foi lá, ó. Foi lá na praia de Nínive, ó. Soltou Jonas, então, lá na areia de Nínive, né? E o peixão foi embora. E o peixe foi embora de novo. Já tinha obedecido a Deus, então Jonas chegou lá na areia, lá na cidade de Nínive, né? Na areia do mar, lá na cidade de Nínive. E lá nessa cidade, criança, sabe o que aconteceu? Ele pregou a palavra de Deus. E ele precisou passar por isso. Ele teve esse encontro com Deus, lá na barriga do peixe. E aí ele foi pregar a palavra lá na cidade de Nínive. Crianças, o que eu quero explicar para você é que todos são convidados a ouvir a palavra de Deus. Jonas, então, ele não podia falar assim: eu não quero ir porque o povo lá não merece salvação. Todos merecem. O Senhor Deus, ele chama a cada um, né? No céu tem lugar para todo mundo. Então, ele chamou todo mundo, é convidado a ouvir a palavra de Deus. Então, Jonas, ele pregou a palavra de Deus lá em Nínive. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês, e todo o povo, crianças, todo o povo que estava ali aceitaram, então, fizeram então ali, jejuaram. Diz a palavra que até a Bíblia vai derrubar, filho. Até a Bíblia, tá mal? Você não tá bem? Senta lá. Até a Bíblia, crianças. Tem um bicho nessa cabeça. Até a Bíblia, crianças. Até a Bíblia, crianças, fala que Jonas, então, a Bíblia fala que aquele povo, eles se vestiram de saco, porque estavam ali em pecado. E aí Deus falou assim: se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu vos perdoarei. E então Jonas, ele então pregou a palavra de Deus lá